uma política tendo a educação como uma das principais prioridades. Tá, então, porque é inaceitável que não tenha um centro de pesquisa e outras coisas mais. Objetivamente, a questão é o seguinte: existe um projeto, vamos dizer, geral, no sentido de que vocês lutarão pela instalação de uma universidade aqui local. na região da ABC. E na questão habitacional, hoje o grande problema no ABC é o déficit habitacional, né, Vicentinho? Esse plano integrado, ele já tem alguma... Olha, eu até tive uma reunião por coincidência com o senhor Francisco Serafim, que é um dos donos de uma tecnologia de moradia barata, popular, leve, mas também confortável, uma discussão muito boa. O nosso problema é que nós vamos fazer isso com a comunidade. Eu estou preocupado com São Bernardo. A metade da cidade é da região ligada à área de mananciais. Tem moradias irregulares, mas não dá para pegar aquele povo e fazer como fizeram com a Vila Falcão. Meter a polícia lá, destrói todo mundo. E não tem que discutir, educar e assim por diante. Não é? O poder público tem condição de fazer isso e tem inclusive a autoridade, com o governador, que já avisei para ele que sou candidato, com o presidente da República e com outros setores. Acho que nós vamos dar um grande salto nesse sentido. Agora, para o telespectador que pergunta, cuidado, porque vocês vão ver uma diferença entre eu e outros políticos conservadores que estão aí. Nós não vamos chegar aqui fazendo promessa, que quem promete é mentiroso. Nós queremos discutir com vocês. Então, na hora da pergunta, também começa a escrever para dizer qual é a melhor ideia para a gente construir isso conjuntamente. Vicentinho, o Carlos São Bernardo pergunta, Vicentinho, você acha, o que o Vicentinho acha da falta de uma área industrial em São Bernardo, já que isso acontece no restante do país, principalmente no interior do Paulista? Ele diz o seguinte: a criação de uma área industrial. Se há espaço para isso, acho que nem há. Olha, no sentido do que ele está falando, não há. Agora, a gente pode construir um centro de pesquisa. Porque esses dias, conversando com o presidente da Rolls-Royce, ele reclamava que não tinha estagiário, por exemplo, engenheiro aeronáutico. Não tinha, uma cidade como essa não tem um centro de pesquisa, é um desrespeito, é uma vergonha. Perfeito. Então, essa e outras coisas mais. Vicentinho, o Alaor de Almeida, de São Bernardo, pergunta: qual o ponto positivo do prefeito de São Bernardo? Bom, eu acho que tem coisas que o prefeito fez que nós achamos importantes. Por exemplo, os piscinões, só que não foi o prefeito, foi o Mário Covas. Mas o prefeito, né? então, o que você acha que o prefeito fez? Eu ia dizer que a coisa positiva que ele fez, e é positiva, só que o doutor metodologia errada, foi, por exemplo, construir aquele belo ginásio. É positivo. Mas se fosse eu, não faria isso. Pegaria o dinheiro, consultaria o povo se o melhor fazer aquele ginásio, ou então fazer 10 pequenos ginásios pela periferia. Mas eu acho que fez coisas boas. Por exemplo, as entradas da Anchieta é uma coisa boa que nós reconhecemos. Tá. E qualquer obra boa que ele tenha feito, nós vamos apoiar, inclusive. Tá, Vicentinho, você é a favor do parlamentarismo e do voto distrital? Sim ou não? Sou favorável, sim, ao parlamentarismo e voto distrital. Tá. Sendo o atual prefeito de São Bernardo do Campo, seus vereadores e secretários, seguindo a linha do assistencialismo, como ganhar a eleição com esta população tão necessitada e carente? Ou seja, na sua condição de pré-candidato, você usaria uma linha de assistencialismo? Como ganhar uma eleição sem isto? Nós vamos usar uma linha da mensagem sincera e acreditamos que o ser humano não é instrumento para ser manipulado. Eu acredito na consciência do povo de São Bernardo, porque quem faz essa política é aqueles que querem viver eternamente no cargo. Dão dinheiro na campanha, depois esquece. E tem gente que ainda é comprada. Isso é muito ruim. Tá. Odair dos Santos informa você assim: a matéria do Estado de São Paulo citou as licitações direcionadas. Exemplo, projeção em Parsanco, basicamente isso. Cosladel, que é... Precisa me informar mais, porque apenas isso para nós não basta. Há de se lembrar que a Imparsanco também tem problemas com as licitações em São Bernardo, né? Né? Parece-me que o pacote de obras, eu acho que a metodologia foi usada a mesma aqui. O pacote de obras... Eu não sei exatamente o que está acontecendo, porque confesso que não li estas matérias aí. Mas eu quero dizer o seguinte: para mim, primeiro, manifestar minha profunda confiança na honestidade do Celso Daniel, sempre foi. E segundo, qualquer dúvida tem que fazer apuração. A verdade, sobretudo, em qualquer circunstância, inclusive na minha casa. Vicentinho, por que o PT briga pelos aumentos de salário quando não está no poder? E depois reduz o salário do funcionalismo, como fez em Santander, do funcionalismo público municipal? Olha, bom, essas perguntas são muito comparadas com a cidade de Santo André. Eu quero dizer que, como presidente da CUT, não concordei com a redução do salário dos funcionários públicos aqui de Santo André.
Achou que não é esta a melhor política, não é este o melhor momento. Tá certo? Agora, eu não vim aqui para ficar brigando com o meu companheiro Celso, até porque ele está propondo pagar tudo de novo agora, tá certo? Sim, mas nós estamos falando de sindicalismo, okay. Acho que é importante. Não, o conceito sindical é um só. O que houve é o seguinte, o sindicato do funcionalismo público de Então, Santo mas André... veja como ele generaliza, quer dizer, a única cidade que reduziu o salário foi aqui em Santo André, com a aprovação da Assembleia dos Servidores e com a aprovação da Câmara. Em lugar nenhum do Brasil, mas houve já falou redução. que não houve, mas já falou que é o PT como um todo. Sim, Então, do cuidado ponto de vista teórico, você conta essa redução. Não, nós somos contrários, não Perfeito. vamos fazer Tá, essa mandou um documento na Achamos época, que né? é equivocado, já mandei uma carta para o servidor de São Bernardo. A nossa ideia é discutir aí sim uma política que exija condições, um desenvolvimento de recursos humanos que faça com que o servidor atenda cada vez melhor a comunidade e se sinta bem, muito bem respeitado. Agora com muita transparência. Vicentinho, por que você escolheu estudar Direito? Acho que tem muito a ver com a minha própria vida, com a minha própria prática. Na minha avaliação, acho que eu sou uma espécie de advogado já, um rábula, digamos assim. Eu sou um advogado na prática. Mas eu tenho aprendido muito, tem sido muito importante. Eu quero cada vez mais me aperfeiçoar para defender a cidadania, para defender os trabalhadores e a sociedade. Carlos Eduardo de São Bernardo pergunta, por que ele está colocando coisas que já existem? O que ele tem de apresentar de novo? Por exemplo, a questão da renda mínima. Não, eu não falei renda mínima aqui. Ele está desinformado. Eu falei do centro de pesquisa. Talvez é o que você tenha falado em outras ocasiões. Eu também não falei não. Embora a renda mínima em São Bernardo do Campo, ninguém sabe. Só ele anunciou no jornal, mas se consultar as pessoas, ninguém sabe. Porque é assim, olha, o prefeito de São Bernardo foi um péssimo prefeito. Como ele está com medo de perder as eleições, ele começou a fazer tudo nesse último ano. Tá certo? As mas pesquisas aqui, estão a dizendo pergunta isso. do Antônio Carlos de São Bernardo é a seguinte, as pesquisas dão como certa a reeleição de Maurício Soares. Não, não é verdade. Não é verdade. As pesquisas não dão nem 50%. Inclusive, as pesquisas que ele não divulgam, está dizendo o seguinte, 61% do povo não sabe que eu sou candidato. Segundo, ele está com quase 30% de rejeição da própria comunidade. Agora é importante eu perguntar. Terceiro lugar, a pesquisa espontânea ele estava com 18%, caiu para 15%, agora está com 10%. Então, tomar muito cuidado e a pesquisa é o momento, é a última hora, assim por diante. Léo, pesquisa, dá para confiar em pesquisa? A pesquisa ela é um norte, né? Mas em 96, por exemplo, o Oswaldo Dias tinha perdido a eleição pela pesquisa e hoje é o prefeito de A Erundina ficou em 4º lugar até 3 dias das eleições em São Paulo. Exatamente. Ganhou. Em Ribeirão Pires a mesma coisa, né? Engraçado que as pesquisas sempre tendem a reduzir o eleitorado da esquerda. E a Marta só perdeu as eleições em São Paulo ano passado porque a Globo disse que ela estava fora do páreo e as pesquisas diziam exatamente o contrário. Uhum. A Tereza Cione de Santo André volta a perguntar coisas relacionadas a Santo André. Quando que vai chegar materiais nos hospitais de Santo André que tem atendimento ao Ecovias? Doutor Salles, eu queria fazer uma proposta. Por favor, traga o Celso Daniel aqui para que eles possam responder, porque de fato eu não tenho esses conhecimentos. Eu estou cuidando de uma cidade, estou preocupado, estudando, debatendo com a comunidade e tal. Posso falar de princípio, de visão, mas não tenho essa informação. Perfeito. O Paulo Antônio de Santo André pergunta, por que houve o racha do sindicato de Santo André? Com o sindicato de São Bernardo? Esse racha aconteceu porque está comprovado hoje. Eles eram ligados à Força Sindical. É tanto que eles são ligados à Força Sindical. Então, claro que tinha que haver o racha. Tá certo? Então, eles tinham uma visão, tinham um discurso, mas a prática era uma prática que hoje está comprovada. Eles são Força Sindical, nós somos CUT. Tá, mas na realidade é o seguinte, não foi uma decisão da base no sentido de manter eles independentes de vocês? Não, decisão da base, decisão de Assembleia e de Congresso era se manter unificado. Inclusive, a gente fez uma pesquisa aqui no Ibope, deu 86% favorável. Mas o que favorece o trabalhador de Santo André ficar ligado ao Sindicato de São Bernardo? Do mesmo jeito que do dia de Adema, porque não é Santo André ser ligado a São Bernardo. Sim. É Santo André ser ligado ao sindicato do ABC. Mas o sindicato de Santo André não tinha uma história independente de São Bernardo, ou não? Tinha, com o São do Campo também tem, mas o sindicato de Santo André concordou com a unificação. Eles concordaram, eles fizeram a proposta, a iniciativa de fazer isso, que é bom para nós, porque veja, a história do Brasil mostra que em 80 a gente tinha 4.500 sindicatos, agora são quase 20 mil sindicatos.
Por quê? Porque se dividiu o sindicato por empresa, sindicato por secretária, sindicato por pequenas funções e assim por diante. Então, isso mostra que realmente não está dando certo sindicatos separados. Tem que unificar, já que o empresariado é o mesmo. Só separa quando se tem visão ideológica diferenciada, que foi o caso do Santo André. Inclusive, resolvemos fazer um plebiscito na COFAP. E eles não queriam plebiscito. Foi feito plebiscito. Perderam feio. Tá certo? Então, os trabalhadores querem essa unidade. E qual é o estágio de hoje? Como está a situação? Hoje está um estágio muito desagradável, porque uma grande parte está ligada aos sindicatos metalúrgicos do ABC. Outra está ligada a Santo André. Isso desmobiliza a categoria? Desmobiliza, isso é ruim, essa divisão. Não é uma coisa importante para nós, nós queremos estar unidos. Perfeito. O Ricardo de Santo André pergunta, o que os entrevistados acham da candidatura de Celso Russomano em Santo André? Léo. Bom, o Celso Russomano, ele, na verdade, está até sofrendo um problema na justiça aí, né, para comprovar que o porteiro disse que nunca viu ele no prédio, o prédio que ele indicou. Então é isso, é um paraquedista, né? É um paraquedista que ele veio, talvez até o partido, né? O partido tenha tentado usar o nome, o fato de ele ser o xará do Celso, né? Do prefeito Celso Daniel, Celso Russomano, mas começou com um crescimento estupendo, hoje tá comprovando aí que não tem mais do que seus 10%. Vicentinho, o que você acha da candidatura do PPB, Celso Russomano? Eu não entendo porque o Celso Russomano é candidato. Eu acho que ele não é daqui, né? Tem o Celso de dentro e o Celso de fora. Ele é o Celso de fora. Então eu não entendo porque até hoje não entendi qual foi a estratégia que eles adotaram. Não tem cabimento a candidatura. Na minha visão, acho que foi um presente, né, do Maluf pro até então candidato do PTB, que era o Duílio Pisaneschi, né, numa forma de o Celso Russomano tentar roubar alguns votos do Celso Daniel em benefício do Duílio Pisaneschi. Pode ter sido isso. Agora, Vicentinho, você considera que essa unificação dos sindicatos do ABC e com o sindicato de Santo André, que hoje é ligado à Força Sindical, é possível ou não? No estágio, vai ter que ser discutido no tapetão acho que no mesmo. Estágio atual, não tem que ser no tapetão, tem que ser na votação. Não, mas não é na justiça hoje? Está na justiça, porque eles não querem fazer um plebiscito na categoria. A ideia é fazer um plebiscito na categoria. Façamos um plebiscito. Se a categoria disser no plebiscito que não quer unificação, não acontece. O que nós queremos é só isso. Vamos consultar os trabalhadores, vamos chamar a OAB, vamos chamar o bispo para acompanhar, para fazer a votação, os jornalistas, você, para acompanhar a lisura do processo e vamos submeter aquela vontade dos trabalhadores que moram em Santo André. Se for isso, está ótimo, eles não querem isso. Vicentinho, a gente está muito perto aí do 1º de maio e eu queria que você falasse o que o trabalhador da região, o trabalhador brasileiro tem a comemorar nesse 1º de maio. O que ele pode esperar do sindicalismo? O sindicalismo moderno ou está fadado realmente a liquidar essa visão do sindicalismo? Primeiro, doutor Salles, o sindicalismo ele sofre o mesmo problema que sofre a indústria, que sofre a sociedade, que sofre a família. Está enfraquecida porque o desemprego, a droga, a violência. Há uma doença na nossa sociedade que o médico não consegue curar porque é uma doença social muito profunda. Então temos que unir as forças para a gente dar um salto de qualidade. Essa união a gente está promovendo quando une OAB, ABI, CNBB, UNE e vários outros movimentos sociais e partidos. E é por isso que vamos realizar o nosso 1º de maio no estádio da Vila Euclides. Está todo mundo convidado, Chico Buarque vai estar lá, Zé Geraldo vai estar lá. E vários, DJ1, entre outros, cantores vão estar presentes nesse momento de confraternização, mas também de muita luta. O que nós esperamos é que esse dia 1º de maio seja um dia que a gente reforce a nossa unidade. Mas na última comemoração da Força Sindical, ela deu outro carro. Vocês vão dar alguma coisa? Não vamos dar carro não, porque seria uma convocação do nosso respeito, que a Força Sindical vai fazer, evidentemente, mas seria uma coisa meio falsa. Se é para fazer um bingo, a gente faz qualquer dia. Não no 1º de maio, podemos fazer qualquer dia um bingo, vamos distribuir carro gratuitamente, né? Natal, qualquer momento, né? Vocês não vão dar carro no 1º de maio? Não, nós não vamos dar carro, primeiro nós não temos condição, segundo que isso é uma maneira equivocada de atrair, a gente pode até um dia fazer um bingo de carro. Vamos escolher outra data, o dia do trabalhador é para relembrar. Cara, bem arredondado,
Este é o programa ABC Cidadania e o tema de hoje é desenvolvimento regional. Para tanto, estamos contando com a presença do Edson Mota, jornalista Prêmio ESSO, e do prefeito e deputado Newton da Costa Brandão. Deputado Newton da Costa Brandão, o que o senhor acha da função das câmaras regionais ou das câmaras que buscam apresentar proposta para os desenvolvimentos regionais? Boa noite, doutor Salles. Boa noite. Boa noite. Eu tenho comigo, e eu sou o presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos na Assembleia. Todas as grandes regiões, elas se instrumentalizam para trabalhar organizando em blocos. A nossa região, como ainda não tem uma região metropolitana juridicamente organizada, foi uma ótima ideia se organizarem como hoje estão. Nós só temos 2 regiões metropolitanas no estado. Temos a Baixada Santista e temos agora Campinas. No futuro, isto que hoje tem aqui na nossa região, certamente, legalmente haverá de ter, inclusive com manifestação estadual. Eu acho muito importante. Deputado Newton Brandão, a questão do lixo, por exemplo, seria uma das questões importantes a ser discutida? A solução do problema do lixo é uma dos problemas a ser resolvido por esse conjunto de cidades que acabam se encontrando nessa Câmara Regional? Não só a Câmara Regional, como o Estado também tem que ter uma participação. Quando eu era prefeito, ficou assim estabelecido. São Caetano atuaria junto com Santo André. Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra ficariam num outro, e São Bernardo e Diadema noutra atividade. Então nós teríamos 3 polos de trabalho. E Santo André é pioneira porque ela tem uma bela estação de tratamento, que inclusive, quando o prefeito recebemos a visita da Universidade de Berlim, e ficou assim muito entusiasmado de ver a estação de tratamento em Santo André. Portanto, o problema do lixo em Santo André, os resíduos sólidos, como eles dizem, está praticamente solucionado. Nós temos ali um que já está envelhecendo, que é onde nós fazemos o extrato residual do que sobra e que muitas vezes querem fazer em outro local, mas nós podemos continuar fazendo ali onde estamos, porque há áreas próprias, adequadas e economicamente muito viáveis. Perfeito. Jornalista Edson Mota, como o tema é desenvolvimento regional, eu lhe pergunto, como que a globalização atinge a região do ABC? De que forma que a mudança nesse perfil da economia, da indústria mundial, do capitalismo mundial, de que forma que isso atinge o ABC, que era uma região eminentemente industriária, com presença de indústrias e também de trabalhadores da indústria, de metalúrgicos nesse sentido. De que forma que você acha que a globalização modificou o desenvolvimento regional? Boa noite, senhores telespectadores. Boa noite, doutor Brandão, doutor Salles. É um prazer estar participando aqui do programa. A globalização ela atinge não só a região do Grande ABC, e no caso nosso aqui de uma maneira mais intensa e mais amarga até, porque nós tivemos um grande desenvolvimento industrial a partir dos anos 50, com muita ênfase nos anos 60 e 70, e agora, quer dizer, o mundo inteiro está se questionando que rumos é que nós vamos encontrar pela frente, quando há muito mistério ainda, existem muitas indagações. Por exemplo, quando nós percebemos que as empresas de alta tecnologia, empresas voltadas para a internet, têm um valor estratosfericamente superior ao seu valor real, e provoca essas oscilações do índice Nasdaq, de forma que nós temos uma verdade: o mundo nunca mais será o mesmo do que nós assistimos no século XX, aquele modelo de desenvolvimento industrial. As tendências apontam sempre para uma área de serviço, uma área da internet, onde as pessoas cada vez mais vão poder resolver os seus assuntos de trabalho, de educação,
dentro de casa, e o ser humano vai ter mais tempo para o lazer, para a família. Agora, esse processo de transição é alguma coisa que não existe ainda uma fórmula, uma receita, como fazê-la sem traumas. O fato é que a região já vem experimentando, de uns bons tempos para cá, o lado amargo dessa mudança, que é esse desemprego gerado pela mudança de perfil. Mas, jornalista Edson Mota, nós poderíamos concluir que, na realidade, a caminhar dessa forma, a região do ABCD poderia virar um setor mais terciário, ou seja, mais voltado ao comércio, à prestação de serviços do que propriamente a indústria, ou você acha que não? Está havendo apenas um remodelamento disto? Dados indicam, inclusive, que a produtividade da região teria melhorado. Quer dizer, apesar do índice de emprego ter caído de forma absurda e ela ter mudado a forma da classificação dos empregos, mas a produtividade, ao que consta, teria aumentado. Eu lhe pergunto, de que forma a gente vai encontrar o ABC daqui a uns anos? De que forma você entende o planejamento para o ABC? Sem dúvida, o grande impacto dessa transformação, num primeiro momento, nós percebemos que as indústrias tendem a incorporar, sim, tecnologia, mas isso não ocorre com a mesma proporcionalidade de ocupação de mão de obra. Quer dizer, um setor inteiro, por exemplo, de solda na Volkswagen, que há 15 anos atrás empregava centenas, milhares de trabalhadores, hoje um robô apenas faz 1.300 pontos de solda num segundo. Então, quer dizer, indiscutivelmente, a área terciária, a área de comércio, de serviços, ela tende sim é por aí que nós temos que procurar desenvolvimento, sem abrir mão, naturalmente, das indústrias, mas serão sempre indústrias de alta tecnologia. Doutor Brandão, o senhor acha que na ocasião que o senhor administrava, uma das primeiras administrações do senhor foi na década de 70, de grande desenvolvimento na ocasião no país? O que modificou? Na década de 70, o país modificou só, a forma de administrar modificou? O que o senhor fez para implantar indústria nessa cidade? O que o senhor fez, na realidade, para que o parque industrial se sentisse, vamos dizer assim, à vontade para permanecer no ABC? O nosso parque industrial, ele cresceu muito, sobretudo depois da abertura da Via Anchieta pelo Juscelino. Aí que a nossa região cresceu. E nós aqui em Santo André tivemos uma preocupação. Primeiro, nós éramos uma cidade sitiada, ilhada, isolada. Nós não tínhamos vias de comunicação para que essas indústrias escoassem a sua produção. Nós construímos todas as grandes avenidas de Santo André, sem exceção de uma. Você pode citar algumas, por favor? Posso citar algumas. Então eu vou citar esta que ultimamente falam até que a atual administração deu um toque nela, que é a Marginal Rio Tamanduateí. Não. Esta avenida... Seria a Avenida do Estado, é isso? É. Você chama de Avenida do Estado? Nós começamos esta avenida e quero dizer, como não tinha recursos, que nós não somos muito de ficar atrás de empréstimos, então nós abrimos de São Caetano até Mauá. E esta avenida, para nós, foi importante, porque depois nós construímos também a Costa e Silva, que liga com a Aricanduva e que vai encontrar com as duas grandes estradas que nós temos, que é a Dutra e também temos a estrada que sai para Minas Gerais. Isto é para escoar os nossos produtos, sobretudo do polo petroquímico. Mas já que você me pediu algumas avenidas, você vai me permitir, eu vou dizer. A primeira avenida que nós construímos foi a Nestor de Barros, lá no bairro Ana Maria, porque nós achamos que devemos dar uma atenção também muito grande aos bairros periféricos do que ficar fazendo a roupagem, fazendo a maquiagem do centro, que é muito importante, revitaliza, mas não resolve o problema da grande massa que a gente precisa olhar e que fica na periferia. Outra avenida que nós fizemos é aquela que liga ali o Maracanã com a nossa região, aliás, com a Vila Humaitá, etc, etc. Então, esta avenida nós queríamos ligar com o polo do Sertãozinho, porque é uma avenida muito importante e lá do Sertãozinho é que nós precisamos, que é um grande polo, ali nós temos grandes indústrias e dali também se pretende para chegar na Via Anchieta. Hoje com um pouquinho de dificuldade, porque já evoluiu o bairro de Ferrazópolis
e essa estrada que deveria passar por lá terá essa dificuldade. Mas eu vou te dar mais exemplo de algumas avenidas que nós fizemos. Eu quero falar da perimetral. A perimetral não existia. Hoje todo